Olá pessoal, hoje eu venho aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a questão dos impostos em meio à crise tributária do Covid-19. Se antes pagar os impostos já era um desafio para muitas empresas, imagina agora com a dificuldade em relação à redução de alguns faturamentos, ao fato do isolamento social, que fez com que a gente ficasse um pouco mais reservados dentro de nossas casas, alguns, e que os comércios, enfim, tivessem toda uma questão de abertura aí gradativa, né? Muitos estão com operação hoje, tanto comércio, quanto indústria, quanto prestação de serviço, a uma capacidade de 50%, 70% a menos do que vinham fazendo. Outros estão aí com uma atividade reduzida, mas não tão agressivamente. Independente da redução da atividade, do quanto o negócio tenha sido impactado, eu quero salientar que os tributos, eles são importantíssimos nesse momento, fazer uma boa gestão dos nossos impostos durante essa crise. Há impostos do governo que já foram prorrogados, a exemplo das guias que vencem aí a partir do dia 25 de abril, né, e que novas datas de pagamento poderão ser feitas. Até a gente tem aqui embaixo no link, no vídeo, um link para um artigo onde tem lá todos os impostos e as novas datas aí de pagamento, tá? Que você pode olhar conforme a sua atividade. Mas além disso, eu queria destacar a questão da importância de uma revisão tributária justamente nesse momento. Por quê? Porque às vezes durante a crise a gente está lá preocupado com faturar mais, com vender, se vou abrir, se vou fechar. Nós ficamos tão impactados pelo medo, né, em relação à questão econômica e financeira que vai atingir o nosso negócio, que a gente acaba não tendo as ações como deveríamos, não fazendo as ações de forma planejada. Eu já tenho salientado nos últimos vídeos e falado muito sobre a importância da gestão do fluxo de caixa nesse momento. Nunca foi tão importante um controle financeiro, um controle organizado de contas a pagar, contas a receber, com um planejamento, aproveitando as medidas que o próprio governo nos disponibilizou. Mas eu também quero dizer que o controle dos impostos, ele nunca foi tão importante. Por quê? Porque todas as ações governamentais, elas têm sido na linha de 30 a 60 dias. Então, a partir de julho, logo ali na frente, a gente já vai ter muito mais impostos para pagar. E essas operações de agora, mesmo que reduzidas, estão gerando novos impostos. Então, a gente precisa ter certeza de que os impostos que estamos gerando são corretos e de que, além da certeza e confiança nesses impostos que estão sendo gerados, que a gente também possa, durante essa crise financeira, ter a consciência de que eles vão precisar ser pagos. Por mais que haja um parcelamento, por mais que possa haver algum benefício, a questão é o valor da minha guia, o valor do meu imposto, ele está correto? Existe hoje uma série de oportunidades fiscais, seja benefício fiscal, seja isenção de alguns impostos, seja a própria organização da empresa através dos seus diferentes CNPJs, que fazem com que a gente consiga aí, através de uma revisão, ter uma redução da nossa carga tributária, um imposto mais barato de forma lícita, de forma legal. Ninguém aqui está falando de operação ilegal, de fraude ou de sonegação. Nós estamos falando num estudo centrado na legislação, que é um diagnóstico, um mapa fiscal, onde você pode ter aí oportunidades. Então, não tenha dúvidas em relação aos seus impostos. Tenha certeza de que o valor que você está pagando está correto. Se você é do Simples e agora, por exemplo, há uma redução drástica do seu faturamento, e existe um planejamento futuro para crescer aos poucos esse faturamento, existem ações que a gente pode pensar em conjunto para que esses impostos possam ser planejados de uma forma diferente. Empresas que estavam no presumido e que podem retomar a sua entrada no Simples por causa de uma redução de faturamento. Ou ainda prestadores de serviço que, com a configuração do novo modelo de negócio, através de home office, através de contratação de mão de obra, podem ter algum benefício. Além dos próprios tributos que a gente já fala muito, ICMS, IPI, PIS, COFINS, que muitas vezes as empresas estão pagando indevidamente, pagando mais do que deveriam porque desconhecem a legislação, acabam fazendo uma contabilidade muito básica, aquela contabilidade do dia a dia, né? De entrada e saída, e o contador fica lá no seu escritório, o empresário distante dele, e sem conhecer a operação,
acaba se pagando mais imposto do que se devia. Então, esse é o momento de um diagnóstico tributário, esse é um momento importantíssimo para uma revisão fiscal, onde você vai ter a certeza de que o seu desembolso com os impostos, eles são exatamente o que você deve pagar. Converse com o seu contador, vá atrás de profissionais de empresas de consultoria que trabalham forte esse modelo de finanças e tenha clareza e certeza de que os impostos que você paga hoje são exatamente aqueles que você deveria pagar. Com o tempo, as empresas vão mudando de estrutura, vai mudando o número de colaboradores, o valor de faturamento, e a nossa legislação ela é muito complexa. Então, isso faz com que as empresas também acabem não revisando, né, e acabem pagando muito mais impostos do que deveriam mesmo no Simples. Então, é comum a gente, dentro da consultoria, encontrar empresas que estão aí com uma carga tributária mais elevada do que deveriam, tá bem? Então, esse é o assunto que eu queria trazer para vocês hoje, que mesmo frente à crise, é a hora, sim, de pensar em planejar o seu imposto. Por quê? Porque a dinâmica do seu negócio está mudando, a dinâmica de consumo, a dinâmica de trabalho, ela está sendo diferente. Então, a gente precisa se centrar em algo que funcione, tá bem, pessoal? Obrigada pela atenção e até a próxima!